Ou imaginais que, sem razão, que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com ciúme dos seus? Pai, estamos diante da Tua Santa Palavra, Senhor, e eu peço a Ti que o Senhor possa falar conosco como tem falado, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, dar, ó Pai, a direção para esse culto, para esse princípio que nós vamos ministrar. Querido Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade de agir no meio de nós. Que o Teu nome seja glorificado esta noite. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Se assente dando glória a Deus. Glória a Deus. Temos percorrido esses dias todos falando sobre os princípios do reino de Deus, a ação dele, a prática dele, como o dia a dia pode mudar quando nós aplicamos os princípios do reino de Deus. Semana passada falamos sobre o poder da oração, que é um grande princípio, um princípio fundamental na vida de um cristão. Mas tudo isso que nós falamos precisa ser, de alguma forma, acessada no sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos romper o sobrenatural de Deus. E para romper o sobrenatural de Deus, precisamos entender algumas coisas importantíssimas. E hoje, o princípio que eu quero compartilhar com os irmãos é o princípio da pessoa do Espírito Santo de Deus em nós. Nós vivemos uma época em que a igreja já não tem buscado com fervor a presença do Espírito na sua vida. E quando falo igreja, não falo denominação, porque a igreja somos nós. E nós temos vivido uma época em que o nosso dia, o corre-corre, a nossa vida com a pós-modernidade tem nos feito tomar tanto tempo com tantas coisas e deixamos de buscar a presença de Deus de uma forma real na nossa vida, que é o derramar do Espírito Santo sobre nós. E quando o Espírito Santo é derramado sobre a nossa vida, nós rompemos do natural para o sobrenatural. E quando rompemos o sobrenatural, começamos a viver experiências diferenciadas na presença de Deus. O salmista diz no texto que como a corça suspira pelas águas, e muitas das vezes não entendemos o contexto disso, mas aqui está dizendo referência à corça, ela tem um cheiro muito forte. E ela é uma presa para leões, para leopardos, para onças. E esse cheiro vai longe. Quando a corça ela é perseguida de longe por um dos seus inimigos, ela anseia pelas águas, porque quando ela entra nas águas o cheiro some. E o seu inimigo já não consegue encontrar mais a corça. Ela consegue se livrar da perseguição de um leão ou de um felino que vinha em busca dela. O salmista diz que da mesma forma que uma corça anseia no momento de dificuldade pelas águas, assim a alma dele anseia por Deus, pelo derramar do Espírito sobre a vida dele. E por que ele estava dizendo isso? Ele mais do que nunca tinha experiências com o Espírito Santo e sabia que sem a presença de Deus, o derramar do Espírito sobre a vida dele, ele não tinha condições de vencer nenhuma das situações que ele passou. Por exemplo, a Bíblia fala que ele foi escolhido lá na casa dele, num momento de rejeição, rejeitado estava. Os 7 filhos do seu pai pertenciam ao exército, honravam a família, ele era desprezado, o menor da casa. Mas Deus escolhe os menores, Deus escolhe os improváveis, Deus escolhe aqueles que ninguém escolhe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes você fala assim, mas ninguém olha para mim. Deixa eu dizer uma coisa. É a hora que Deus está olhando. É o tempo de Deus na sua vida. É o momento de Deus, porque quando achamos que nós estamos ficando de lado, fique tranquilo. Você está do lado daquele que pode todas as coisas. E Ele está aqui esta noite. A Bíblia diz que Deus resolve ungir um rei sobre Israel. E manda Samuel ir lá na casa dele. E Samuel vai na casa dele, chega para o seu pai Jessé e diz,
Deus mandou ungir um dos seus filhos para rei. Jessé apresenta os 7 filhos na presença de Samuel. Samuel olha e os 7 têm porte para ser rei. Vem o primeiro, o segundo, o terceiro, todos com porte para ser rei, mas Deus rejeita todos. Porque Deus, quando tem um chamado, quando Deus tem algo especial com alguém que realmente anseia por Deus, fique tranquilo, Deus vai entregar na tua mão. A bênção que é tua não vai chegar na mão de ninguém antes da hora. Aí a Bíblia fala que passou-se os 7. Aí Samuel pergunta para Jessé: acabou-se os seus filhos? Na verdade, naquele momento Samuel estava incorrendo numa das grandes dificuldades que todo profeta tem, de lançar uma palavra e ficar 100% dependente de Deus, porque aos olhos humanos, a palavra que ele tinha lançado, de ungir um filho na casa de Jessé, tinha caído por terra, porque todos os filhos foram apresentados. Mas de repente o Espírito de Deus diz para Samuel: fala se ele tem mais algum filho. E ele pergunta: tem mais algum filho? E aí ele fala: tem mais um. O que é vergonha da família, o que fica cuidando das ovelhas malhadas, o que não é filho do ventre, o bastardo da família, esse está lá fora. Samuel imediatamente entende que Davi nunca tinha comido da mesa, que Davi nunca tinha participado do banquete. E ele diz assim: não se assentaremos à mesa até que ele chegue, mande chamá-lo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem tempo de honra para aqueles que querem mais de Deus. Deus tem tempo de honra para aqueles que querem e anseiam pelo derramar de Deus sobre a sua vida. Porque enquanto todos estavam em batalha, Davi estava ansiando mais por Deus, como diz o Salmo. Eu quero mais de ti, Senhor. E Deus enxergou ele desejando mais de Deus. Aí a Bíblia fala que quando ele é chamado, irmãos, na casa da humilhação, onde todos o humilhavam, a Bíblia diz: e ele foi ungido no meio dos seus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, fique tranquilo, nunca tente o mal contra ninguém, deixe Deus, porque Deus cuidará de tudo no tempo certo, e a tua bênção não há de faltar, ela virá no tempo de Deus, ela vai acontecer, o Espírito de Deus vai te dar a vitória que você precisa, vai se apoderar de você. E a Bíblia fala algo tremendo, que ele foi ungido, participa do banquete. E sabe o que acontece com ele no outro dia? Ele volta para as ovelhas malhadas. Que coisa, né? Pai de coração duro, né? Se fosse outro pai mais sábio, eu falei: não, filho, você vai agora ficar em casa. Deixa as ovelhas para os empregados. Mas ele não, ele volta para as ovelhas malhadas. Mas quando a unção veio sobre ele, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Deixa eu dizer uma coisa, quando o Espírito de Deus se apodera da nossa vida, pode todo mundo achar que não mudou nada, mas mudou sim. Pode todo mundo achar que você é o mesmo, você já não é mais o mesmo, porque agora há algo especial de Deus que vai fazer você romper no sobrenatural de Deus. Explica melhor, pastor. Explico. Ele volta para cuidar das ovelhas malhadas, mas agora ele está tomado pelo Espírito de Deus. Ele passa um tempo cuidando das ovelhas, e aí ele vai levar o alimento para os irmãos dele. Quando chega na batalha, ele ouve o gigante zombando do exército de Israel, e ele fica incomodado com aquilo, porque já não era mais um homem só, era um homem empoderado pelo Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus toma conta do coração de alguém, muda a nossa história. Aí a Bíblia fala que ele tenta entrar na batalha, os irmãos falam: você não está preparado para isso, porque quando nós estamos tomados pelo Espírito de Deus, aqueles que são naturais não entendem as coisas sobrenaturais de Deus que estão acontecendo na nossa vida. Mas uma coisa é certa, o sobrenatural de Deus na nossa vida vai fazer romper esse sobrenatural aqui na terra. E aí ele é levado diante do rei, e o rei diz assim: viu, menina, você não tem experiência nenhuma para uma batalha dessa. Você não tem
experiência para entrar numa corrida dessa. Aí ele começa a dizer o que é que alguém tomado pelo Espírito de Deus é capaz de fazer. Ele começa a dizer assim: eu estava lá depois que foi ungido, cuidando das ovelhas do meu pai, quando de repente vinha um leão. E quando o leão tentava pegar a ovelha, eu pegava o leão pelas mãos e o matava. Como se não bastasse, vinha também o urso. E quando o urso vinha para pegar a ovelha do meu pai, eu ia contra o urso e o pegava pela barba e o matava com as mãos. Ei, deixa eu dar uma referência para você. Somente 2 homens na Bíblia mataram um leão com a mão. Um deles foi Sansão, o homem mais forte, segundo a palavra de Deus, com unção de fortaleza. O segundo, o nanico de 1,5 metro, que ninguém dava nada. Mas quando o Espírito de Deus tomou a vida dele, ele estava pronto para matar leão e para matar urso. Deixa eu dizer uma coisa: quando o Espírito de Deus vem sobre a nossa vida, ele muda a nossa história. Nós começamos a ser capacitados para aquilo que não somos capazes, porque nossas limitações nos travam no devido lugar. Mas o Espírito de Deus, ele vem sobre a nossa vida quando temos a plenitude dele, para romper o sobrenatural e tirar do momento da falta de capacidade e nos capacitar para coisas grandiosas. Ei, vem um tempo de coisas grandes de Deus sobre a sua vida. Vem um tempo em que o Espírito de Deus quer te tomar e te levar para o sobrenatural com Ele. Diga para quem está do céu, diga assim: Ele vai te levar para um sobrenatural. Aleluias. Você já viu um leão, irmãos, no zoológico? Dá para imaginar um menino de 1,60 m, um jovem ainda, dentro da jaula do leão. E não é aqueles leão de circo não, que arranca os dentes. É um leão de verdade. E ele não disse que matou um leão e matou um urso. Ele dizia: quando vinha um leão, ó. Quando vinha o leão eu matava ele. Quer dizer que vinha sempre leões. Alguém já viu um urso? O urso é 2 vezes maior do que um leão e 3 vezes mais pesado que um leão. O peso de um urso, mais ou menos, seria 4 vezes o peso de Davi, de um urso não muito grande. Ou seja, um urso se jogando para cima de Davi, como segurar o urso? Mas ele disse assim: eu peguei ele pela barba e o matei. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que é impossível aos olhos do homem é possível para Deus. O que é impossível aos olhos do homem, o Espírito de Deus vai te capacitar para você romper e entrar nessa esfera do impossível. O possível você vai fazer, mas o impossível Deus vai agir na tua vida e vai te levar a lugares altos. Se prepare para tempo novo de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Vem tempo novo de Deus sobre a sua vida. Aí a Bíblia fala que ele vai lutar contra o famoso Golias. 3 metros de altura. Golias, 3 metros de altura, e na frente de Golias ia um menino de 1,50 m chamado escudeiro, levando o escudo. Golias com as 2 mãos armadas e um menininho com o escudeiro. Do outro lado vinha um menininho com 5 pedrinhas na mão, de 1,5 m, mas na frente dele, o escudeiro, que o céu é o seu trono, e a terra é a estrada dos seus pés. Ninguém enxerga, mas Deus sempre será o teu escudeiro. Ninguém enxerga, mas o inimigo não te toca, porque Deus te guarda como menina dos olhos do Senhor. E a visão é interessante, porque aquele que tem o Espírito de Deus tem visão diferente.
Todo mundo diz para Davi a visão comum. Qual era a visão comum? É um gigante guerreiro que está lá. Olha o tamanho dele. É impossível ganhar a batalha contra ele. A visão daquele que tem a unção de Deus. Olha o tamanho da testa dele. É impossível errar a pedrada. A percepção é outra. Se ele é grande, a testa é grande. Se a testa é grande, é mais fácil de acertar. Deixa eu dizer uma coisa. Comece a ter a percepção positiva, mesmo dos problemas que vêm contra a sua vida. Porque Deus vai mudar a história. Vai te dar uma estratégia. Você vai vencer a dificuldade. Vem um tempo novo de vendas. Vem um tempo novo sobre o teu trabalho. Vem um tempo novo sobre a tua casa. Vem um tempo novo sobre os teus filhos. Entenda. Vem um tempo novo de Deus. Porque o Espírito de Deus vai tomar a tua vida e te levar para o sobrenatural. O que é impossível hoje será possível pelo poder do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluias. Levou 5 pedrinhas, mas precisou de uma só. E a Bíblia fala que ele derruba o gigante. Passa um tempo, ele cria ciúmes no coração de Saul. E onde eu quero chegar na mensagem? Ele é obrigado a fugir do palácio. Ir morar numa caverna. Diga comigo, caverna. Na caverna, ele se juntou com os endividados, com os problemáticos, com as pessoas que tinham dificuldades. Ele se juntou com um grupo de pessoas desacreditadas. Um grupo de pessoas improváveis. Olha para o teu dado e diga para o seu irmão assim, os improváveis. Diga, ninguém dava nada. Esses 30 a 40 homens, quando se juntaram com Davi, do Espírito de Deus que estava em Davi, foi compartilhado na vida deles. Sabe o que aconteceu com esses homens? Um dia um deles foi para uma batalha. E quando ele foi chegando na batalha, num campo de lentilha, todos os homens estavam fugindo da batalha porque o exército que estava vindo contra eles era muito grande. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se empoderou daquele homem, de tal forma, da forma que estava em Davi, foi para a vida dele. E ele sozinho venceu todos os filisteus naquela batalha. Sozinho. Um outro valente de Davi entrou numa batalha, irmãos. Se você já viu batalha, é interessante. Quem já assistiu essas batalhas que mostram da antiguidade, na espada, como era antigamente? Você pode ver que o cara está lá lutando e daqui a pouco cai a espada dele, ele caça uma outra. Nesse negócio que o cara termina a batalha com a mesma espada, né? Essa é a história da carochinha, você tem que ir procurando a espada dele. Porque o troço é pesado. Outra coisa, um tempo de batalha, o homem fica cansado, porque é peso, é um negócio de ferro na mão. Inteiro de ferro, lâmina de ferro. E é muito forte. Mas houve uma batalha tão tremenda que um dos valentes de Davi, Deus, travou a mão dele na espada. E ele sozinho matou 800 homens, sem largar a espada. Quando terminou a batalha, tiveram que ajudar a soltar a mão dele da espada. Porque Deus o travou na espada, para que ele vencesse a batalha. O outro valente de Davi, ele tinha uma lança. E Deus disse que com aquela lança, ele matou também 800 homens. Aí você começa a falar, mas como pode isso? Eram os improváveis, os endividados, aqueles que ninguém dava nada. Mas Deus olhou para o coração deles, o que eles precisavam era uma oportunidade de receber Deus na vida deles. E quando Deus veio, o Espírito chegou na vida deles, eles foram mudados, capacitados para fazer o que ninguém diria que eles fariam. Deixa eu dizer uma coisa, eu sou um improvável. Que ninguém dava nada. Mas um dia o Espírito de Deus veio sobre a minha vida. E mudou a minha história. Me deu uma família, me deu filhos. Me deu uma história nova.
E quando o Espírito de Deus tomou conta da minha mente, do meu coração, eu pude viver experiências com Deus, de um romper sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa, o Espírito de Deus está olhando para você, porque Ele está te capacitando. É noite de capacitação, é noite de capacitação. É noite de influenciamento do Espírito sobre a sua vida. É noite de um romper do Espírito Santo. É noite de uma busca nova, de um tempo novo. É noite de viver o sobrenatural. Nós não podemos ficar somente no natural, porque o natural todo mundo fica. Eu não vou ser mais um. Você não vai ser mais um na história, não. Você vai escrever a sua história, empoderado pelo Espírito de Deus, que te capacitará. Nós temos a opção de escolha, de ser mais um na multidão. Mas podemos escolher deixar com que o Espírito de Deus faça uma história nova sobre a nossa vida. Quando quem está do seu lado, diga assim para ele: qual é a tua escolha? Diga para ele: ser mais um na multidão? Diga para ele: ou escrever uma nova história. Ele está aqui para escrever uma nova história na vida daqueles que creem. Pastor, para que você leu o texto de Tiago, que não tem nada a ver com o texto que nós estamos falando de Davi? Porque quando Tiago fala do Espírito de Deus, ele fala que o Espírito de Deus não é um líquido, porque muita gente fala o derramar do Espírito, né? E a gente fala assim, então derramar eu tenho que trazer um balde para a igreja. Não. A representação dele, ou a simbologia dele como água. Mas quando Tiago está falando ali, ele está dizendo que o Espírito de Deus é uma pessoa. Ele é Deus. Ele é sensível. Ele te ama. E eu estava nessa madrugada lendo e eu comecei a orar e eu fiz um programa de oração. Motivado pela semana passada, eu fiz um programa de oração. O que é o programa de oração? Eu peguei uma folha e escrevi na folha: propósitos de família. Propósito da grande família, meus pais, a mãe da Cibele e a família da Cibele. Propósitos ministeriais. Escrevi mesmo, irmão, orando. Intercessão ministerial, o nome de cada pastor e pastora dessa igreja, filhos, para mim orar por eles, todos. O pastor ajudou a pegar os nomes de todos e colocar. Ele nem sabia por que eu estava fazendo isso. Depois coloquei dos pastores que são conhecidos, que não são do ministério da comunidade. Depois dos membros da igreja. E sabe o que eu fiz? Essa madrugada, eu estava com um papel falando: Deus, está aqui Peti, a esposa dele, está aqui o Wilson, a esposa dele. Estava orando. Quando eu terminei a oração, comecei a louvar ao Senhor. Eu até estava louvando quando estava vindo para cá o mesmo cântico. E o Espírito de Deus falou assim: hoje à noite diga a eles que eu amo eles. Aleluias. Eu falei: qual vai ser a mensagem dessa noite então, Senhor? Ele disse assim: vai lá, sobe lá que eu vou pregar. Sobe lá, deixa eu falar com eles. E ele me deu esse texto e eu fui embasando a mensagem para dizer o que pode acontecer com você quando ele se apodera de você. Mas para ele fazer isso, você precisa desejá-lo como melhor amigo, desejá-lo como seu Senhor, desejá-lo como um companheiro de batalhas. O Espírito Santo de Deus, ele não é uma força como muitos pregam, que é uma força ativa e que pode fazer alguma coisa acontecer. Não, o Espírito de Deus é algo tremendo. O Espírito de Deus, ele está aqui hoje
Porque Ele é a representação, a testemunha viva de Cristo na terra. E onde 2 ou 3 estão reunidos, Ele está se manifestando. Aleluia. Na minha oração eu estava falando com Ele, dizendo assim: mas há tantas imperfeições em mim, em nós. E Ele disse assim: diga a eles que eu amo eles mesmo assim. Quando Davi foi para a caverna, ninguém amava aqueles homens, mas eu amei eles e escolhi eles para serem os valentes de Davi. Quando Davi subiu ao reino, os imperfeitos sentaram ao lado do trono, os que se achavam perfeitos ficaram de fora. Deixa eu dizer uma coisa: Ele não procura os perfeitos, Ele procura os verdadeiros adoradores. Ele não procura os perfeitos, Ele procura aqueles que sabem a necessidade dele estar vivendo em nós. Ei, há uma necessidade em nós de buscarmos mais dele. Há uma necessidade em nós de mergulharmos no oceano do Espírito. Há uma necessidade em nós em irmos mais profundo, estarmos mais profundo nas correntezas do Espírito. Deixa eu dizer algo para você. Aleluia. Quando nós mergulhamos dessa forma, se entregamos dessa forma para o querido Espírito, Ele traz coisas novas sobre a nossa vida, nos capacita para viver o novo de Deus. E Ele está aqui. Na hora que estava louvando, eu pude sentir a presença dEle. Ele está aqui. Lá no Velho Testamento, a Bíblia fala que Ele se posicionava ao lado das pessoas e se empoderava das pessoas. Ele usava as pessoas. Mas Ele não permanecia, Ele vinha e voltava. Ele vinha e voltava. Ele vinha e usava Davi e voltava. Ele vinha e usava os valentes e voltava. Aí Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador, que vai ficar com vocês até a minha volta. O Espírito Santo não veio para voltar, Ele veio para ficar. E ficar onde? Muitas vezes a gente fala, a igreja. Não, o apóstolo Paulo falou assim: esse ser é tão especial, tão poderoso, que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Não. Ele disse assim: vós sois a morada, o templo do Espírito Santo de Deus. Quando o primeiro de vocês chegou aqui, ele chegou. Quando o último de nós fechar aquela porta, aqui vai ficar só um templo de pedras ou de tijolos, porque Ele está em nós e Ele vai conosco. Ei, deixe Ele transbordar em você, deixe Ele trazer uma nova experiência, porque os princípios do reino são ativados pela presença dEle sobre nós. Os princípios de Deus do reino de Deus são ativados, são colocados em funcionamento quando Ele está agindo no meio de nós. E Ele está aqui para agir na tua vida, para te levar para o sobrenatural, para uma experiência que você nunca teve com Ele. E é tremendo, porque quando Ele começa a se movimentar no meio da igreja, Ele faz coisas tremendas. E Ele não explica para ninguém o que Ele faz, né, pastor? Nós fomos numa conferência 2 semanas atrás em São José dos Campos, numa manhã. E quando Ele começou a se manifestar no meio da igreja, era até interessante se você ficasse observando, porque um chorava e outro ria. Um falava em línguas, outro louvava e adorava.
E havia um manifestar da presença dele, porque quando ele se manifesta para trazer o sobrenatural, para trazer cura, para trazer a diversidade de dons espirituais, e ele quer despertar você para que você possa se movimentar nos dons, porque os dons são necessários para a igreja de Cristo, e ele quer te usar, te preparar para uma grande obra na presença dele, quer fazer algo tremendo. Mas para isso nós precisamos desejar isso. Deus deu uma visão para Ezequiel, mostrando claramente como isso funciona. E ele disse que um anjo levou Ezequiel à beira do rio, do oceano do Espírito, e mediu 1000 côvados e mandou ele entrar. E a água foi pelos tornozelos, ele mediu mais 1000. E mandou ele entrar, e a água foi pelos joelhos, e mediu mais 1000, e ele entrou, e a água veio pelos lombos, e ele mediu mais 1000, e não podia se entrar se não fosse a nado. Sabe o que é isso? Quando a gente vem para Cristo, a gente aceita Jesus, a gente coloca as águas nesse oceano do Espírito. Quando a gente batiza nas águas, obedecendo a palavra de Deus, as águas vêm até os nossos tornozelos. Quando a gente busca o Espírito de Deus e somos batizados com o Espírito Santo, quando falamos em línguas, as águas vêm sobre os nossos lombos. Mas aí vem o Espírito e diz assim para você: você quer ficar aí ou quer nadar? Quer ir para a profundeza? Quer mais de Deus? Porque tem uma coisa interessante. Ezequiel olhou e falou: tem que entrar a nado. E quando você entra a nado num rio, eu não sei se alguém já nadou em rio, eu já fui muito disso, nadar em rio. Quando você entra nadando em rio, você olha, eu vou atravessar ali, você mergulha e você sai lá na frente, porque há correnteza, rio não é lago. Sabe o que significa entrar no oceano do Espírito? É você saber onde você entra, mas aonde você vai sair, é Ele que vai te conduzir. O lugar que você vai chegar na outra margem é um lugar de bênção que Ele vai te colocar. O problema é que nós naturalmente queremos ficar com o pezinho no chão. Hoje nós somos a geração da piscina, porque a piscina está pezinho no chão. Ei, tira o pé do chão hoje. Tira o pé do chão e começa a nadar no oceano do Espírito. Começa a dizer para Ele, porque Ele é um ser, Ele está aqui, Ele é Deus. Começa a dizer para Ele: Senhor, me leva para as águas profundas. Que faça parte da sua oração você dizer assim: Senhor, me conduz para um lugar mais profundo, me conduz para uma experiência nova, me conduz para aquilo que eu nunca vivi na tua presença, porque eu vou dizer algo para você: Ele está aqui para te dar uma experiência inédita. E toda vez que alguém dá espaço para mergulhar, Deus dá algo diferente, porque Deus não é alguém que repete. Deus tem uma coisa inédita para você, que ninguém ainda teve. Pode ver as unções, as gerações, tirando os que ficam copiando, mas vem unções em cima de pessoas que buscam o novo de Deus, e de repente Deus levanta uma banda que põe uma bateria que era do diabo na igreja. E de repente a igreja consegue sentir um poder de adoração, porque não era do diabo, quem comprou foi a igreja, do diabo é o que ele comprar. Se alguém dizer para você assim: ai, tal coisa do diabo, diga assim: só se ele pagar. O que é dele, o que eu paguei é meu. Veio uma unção diferente sobre a igreja. E depois, se você for ver, veio uma unção de capacitação sobre a geração de Ademar de Campos, uma geração musical que invadiu as igrejas. Depois veio uma geração, uma nova unção sobre a igreja comunitária da Zona Sul, que era um outro tipo de louvor, e invadiu as igrejas. Inédito para um, inédito para o outro. Depois veio a igreja Batista da Lagoinha, diante do trono. Uma unção veio e invadiu a igreja. Depois veio tantos outros, Cassiane, Gírio Carvalhais, cada capacitação diferente, Deus usando de forma diferente. Toque no altar,
trazendo a arca. Estamos vivendo um momento de uma nova unção vindo sobre a igreja. E vou dizer uma coisa: Deus tem uma unção para você que ainda não deu para ninguém. O que nós precisamos fazer para receber isso que Deus ainda não deu para ninguém? É dizer: Deus, me leva para onde o Senhor quiser. Eu não vou ficar na segurança do pé no chão. Eu vou ir para as águas profundas. E águas profundas é romper com a religiosidade. Águas profundas é romper com aquilo que é racional. Águas profundas é o sobrenatural de Deus na nossa vida. E vou dizer para você, vai destravar sobre a sua vida os princípios do reino que você aprendeu. Porque o sobrenatural vai te capacitar para conquistar o impossível. Vai te capacitar para ir mais longe, te capacitar para conquistar, capacitar você para viver os melhores dias da sua vida. Você está preparado para os melhores dias da sua vida? Porque até para isso temos que estar preparados. Foi isso que Salomão falou. Salomão falou que tem pessoas que, se bater alguém na porta, ele fala: não abra porque é cobrança. Ele não consegue imaginar que pode ser alguém levando uma bênção. Ele fecha. Ei, vem um tempo novo de colheita aí. Vem um tempo novo de colheita.